Olá pessoal, graça e paz, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de discipulado e estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz que você veio até aqui, que você chegou nesse vídeo, é com muita alegria que eu estou aqui compartilhando esses princípios para que Cristo se revele para você cada dia mais e através de você também, principalmente. E nós vamos hoje falar sobre um assunto de extrema importância, um assunto muito precioso, que é a igreja. A igreja que não é aquele prédio que você tem aí na sua cidade, e várias igrejas, vários prédios, cada um com seu nome, Assembleia de Deus, Batista, Deus é Amor, enfim, qualquer outra igreja, comunidade que você conhece. Não é isso que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e é um corpo espiritual. A igreja não é um prédio, a igreja não é algo dessa terra. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja são a congregação de todos os santos, de todos aqueles que são salvos por Jesus e vivem em obediência a Ele, tá bom? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, tá? Vamos começar aí, então na sua apostila, a Igreja Mundial, lição 4, e começa aí a Igreja Mundial, que também não é aquela Igreja Mundial da televisão, A Igreja Mundial que ele está dizendo é a Igreja de Cristo no mundo inteiro, no mundo todo, tá? Eu também poderia falar a Igreja Universal, que é a igreja no universo, mas você iria confundir também com outra igreja. Ou eu também poderia dizer a Igreja Católica, porque a palavra católica quer dizer do mundo todo, ou universal, mas você também iria confundir com a Igreja Católica lá do Papa e etc e tal, e não é nenhuma dessas igrejas que nós estamos falando. Nós estamos falando da única igreja que existe, que é a Igreja de Cristo, que são todos os filhos. E eles podem estar, em várias congregações por aí, mas nós não podemos ver a igreja como podemos ver um prédio, Nós não podemos identificar de cara a igreja, como algo assim tão fácil de visualizar como um prédio externo, Mas enfim, vamos começar aí então. A Igreja Mundial inclui todas as pessoas que têm seu nome inscrito no livro da vida. Estas pessoas entrarão no céu, tá? Então essa é a igreja no mundo todo, conforme está escrito lá no livro de Hebreus. Vamos ler aí, capítulo 12, versículo 22 e 23. Olha o que diz aí, Hebreus 12, 22 e 23. Vamos ver aqui. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Então ele está falando aí sobre o livro da vida, ter o seu nome escrito no livro da vida. Então você me pergunta, mas como, Gui, que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Aí nós já falamos em outras matérias, somente por meio de Cristo, de Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos leva a Deus, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente através dele, pela nossa fé, confessando, nos arrependendo e confessando os nossos pecados. E o arrependimento, ele é uma total mudança de mentalidade e a partir dessa nossa mudança de mentalidade, nós mudamos o nosso estilo de vida por conta do Espírito Santo de Deus que começa a habitar e a operar em nós.
Então nós não conseguimos mais viver em obediência ao pecado, nós não conseguimos mais viver na velha maneira que nós tínhamos de viver, quando nós não conhecíamos Jesus. E aí muitos de nós, cada um tem o seu testemunho, né? Muitos de nós, antes de conhecer Jesus, viviam na mentira, viviam no adultério, viviam na prostituição, viviam nas bebedices, usando drogas, mentindo, roubando, enganando as pessoas, sendo injustos. E a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, todas essas mazelas que habitavam na nossa carne e nos escravizavam, passam a ser agora derrotadas pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica, que nos perdoa dos pecados e nos faz aptos, a partir do seu Espírito, a viver uma nova vida, tá bom? Então, é assim que você faz com que o seu nome seja escrito no livro da vida, tá bem? Vamos seguir aí então. É preciso ser membro de alguma instituição ou denominação para fazer parte da igreja no mundo todo, ou da igreja mundial, como diz aqui? E aí tem um pontinho para você responder. O que você acha? Que é preciso você ser da Assembleia, ser da Batista, ser da Deus e Amor, ser da Sara Nossa Terra, da Universal, da Mundial, da Comunidade, enfim, de qualquer denominação que você conheça, até mesmo da Reviver, que é a comunidade que eu faço parte aqui em Florianópolis. É preciso você ser membro de alguma instituição? Não, a resposta é não, não é preciso. Por quê? Porque a igreja é algo espiritual, é a partir de um encontro com Jesus Cristo. É fato que muitos que são parte da igreja estão congregados nessas localidades ou nessas denominações, como nós costumamos chamar. Mas não é obrigatório que você seja membro, que você seja vinculado seriamente e religiosamente, eu odeio essa palavra, religiosamente, a alguma instituição para que você faça parte da igreja, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Você vai fazer parte da igreja a partir do momento que você se entregar a Jesus Cristo, que você começar a ter uma nova vida, obedecendo ao Senhor e vivendo pelo Espírito. Então, congregando, se reunindo com os irmãos, né? O próprio Espírito de Deus, ele vai te levar a se reunir com a igreja, a servir e amar a igreja, tá? Então, como eu falei, a igreja ela está também dentro de algumas congregações, mas toda a congregação ou todas as congregações não são necessariamente a igreja. Ou seja, você pode estar vinculado a uma instituição evangélica, católica, religiosa, e não ser igreja. Isso é possível, é fato. E existem muitas pessoas que estão aí nos prédios, nas localidades, mas não são igreja. E por que não são igreja? Porque não obedecem a Jesus, porque não nasceram de novo, porque não vivem uma vida no Espírito, por isso não são igreja. Aí não adianta nada você, mas eu vou no culto todo domingo lá na igreja tal. Não vai fazer de você igreja, tá bom? Acho que ficou bem claro, espero que tenha ficado bem claro essa questão. Então vamos seguindo ali, ó. Todas as congregações que ensinam fielmente a palavra de Deus são boas, porém nenhuma delas pode salvar ninguém, né? Então não são as congregações que vão garantir a sua salvação. Como eu acabei de falar, não vai adiantar lá chegar no grande dia do Senhor e dizer, não, mas eu sou membro da igreja tal, ó, tem até a carteirinha aqui. Se você não for parte da igreja, se você não for um filho de Deus, nascido de novo, vivendo pelo Espírito em obediência, a sua carteirinha de membro não vai garantir a sua entrada no reino de Deus, né? Que pode ser tanto a entrada no reino de Deus
nos tempos vindouros, lá no céu, como a gente fala, e também não vai garantir a sua entrada no reino de Deus aqui na terra, porque o reino de Deus ele já está dentro de nós. Nós já podemos desfrutar e viver o reino de Deus, mas muitas pessoas ainda não viram o reino porque não nasceram de novo, tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais a respeito de nascer de novo, João 3, capítulo 3, você pode ler lá o encontro de Jesus com Nicodemos e peça que o Espírito vá te instruindo a respeito disso, tá? Aproveitando que nós estamos falando sobre dúvidas, é muito importante e eu peço encarecidamente que você deixe um comentário aqui nesse vídeo, nesse e nos outros vídeos, nas outras aulas, que eu vou me esforçar demais para responder todos vocês, tá bom, irmãos? Deixe aqui, vão ter alguns contatos meus aqui também, para que nós possamos crescer no entendimento de todas as coisas. É importante que você não saia com dúvidas de nenhuma das aulas que você está vendo aqui, tá bom? Então vamos seguir aí. Quais são as pessoas que fazem parte da igreja mundial ou da igreja no mundo todo? Então nós já vimos isso, né? Vamos ver de novo aí, está lá em Apocalipse, no capítulo 20, do verso 12 até o 15. Vamos ver o que está dizendo a palavra de Deus. De 12 ao 15. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Tá? Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo, e esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quais são as pessoas que fazem parte da igreja no mundo todo? Aí você vai responder aí nos pontinhos. Aquelas que têm o seu nome escritos no livro da vida, tá bom? Seguindo aí no ponto 2, a igreja mundial é o corpo de Cristo. E isso é muito importante. Vamos falar agora sobre corpo. Jesus foi embora fisicamente para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo aqui, vivendo em nós, a igreja mundial. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo é um só corpo, mas tem muitos membros. Ou seja, todas as pessoas salvas por ele. Está escrito lá em 1 Coríntios 12, de 12 ao 14, tá? Nós não vamos ler aqui agora. Então, seguindo aí, só existe um corpo de Cristo. Por isso que eu falei no início, só existe uma igreja, tá? Só existe um corpo de Cristo. E aí tem uns pontinhos para você completar, tá? Nós vamos ler a resposta que está lá em Efésios 4, do versículo 1 até o 6. Vamos ver o que está dizendo aí em Efésios 4, de 1 ao 6. Olha só. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Aí ele começa dando a resposta aí para os pontinhos, ó. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Então aí nos pontinhos você vai responder com a palavra um,
ou uma, né? Quando for ali esperança, você vai botar uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, tá? E assim segue. Todos os salvos por Jesus são da mesma igreja, porque só tem uma. Cada membro do corpo de Cristo faz parte da sua igreja, da igreja dele, né? E é importante e necessário para a boa função do corpo, tá? Então, cada um, irmãos, cada um de nós que somos membros do corpo de Cristo, nós somos importantes para o bom funcionamento do corpo. Nós não podemos ser igreja sozinhos, tá? E hoje, com o advento da internet, com o crescimento dessa tecnologia que é excelente, se não fosse por ela, você não estaria me vendo aqui, então isso é muito bom. Só que nós não podemos viver apenas dependentes da internet. Nós não podemos viver o Evangelho sozinhos na nossa casa, apenas assistindo uma boa palavra pela internet, apenas assistindo a um culto e não estando envolvidos no corpo de Cristo. Nós precisamos estar envolvidos no corpo de Cristo. Como eu falei anteriormente, você não precisa estar vinculado a uma instituição formal para ser igreja. Mas você precisa sim estar vinculado a um grupo de irmãos, que se reúne. Você precisa estar debaixo de alguma autoridade pastoral ou apostólica, ou de algum irmão que tem uma vocação para servir o corpo de Cristo, porque Deus desenhou a igreja para viver dessa maneira. Se você acha que pode viver e ser igreja de maneira vivendo sozinho, você está enganado, meu irmão. Você está completamente enganado, porque se você for analisar, Deus, ele é uma comunidade, são 3 pessoas que fazem parte de uma só divindade, e isso é muito claro nas Escrituras. Lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem, se ele fosse um Deus sozinho, ele teria dito, vou fazer o homem. Mas não, isso denota que ele está conversando com outros seres que estavam lá. E não eram anjos, porque nós não somos feitos imagem e semelhança de anjos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus estava conversando com outros seres, Deus estava conversando com outros seres que faziam parte dele, que eram Deus como ele. Então, nós sabemos que era Cristo e o Espírito Santo. E isso está comprovado lá em João, capítulo 1, no versículo 1 em diante, você vai ver, falando de Cristo, ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Cristo é Deus. E o Espírito de Deus está lá também em Gênesis, pairando sobre a face das águas. E quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele faz o homem e a mulher, que se unem e se tornam uma só carne. E você vai ver isso lá em Gênesis 5:2, que eu creio que eu já falei isso em outras aulas anteriores, mas eu vou dar mais uma pincelada aqui. Quando Deus criou o homem e o chamou Adão, lá em Gênesis 5:2, você vai ver que está escrito assim, ó, e Deus os criou, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou e os chamou Adão, porque Adão significa humanidade, ou criatura de Deus, ou criação de Deus. Então, quando Deus chama Adão, ele está falando com o casal, com o homem e a mulher, porque imagem e semelhança de Deus não era apenas Adão, o macho, mas era Adão, o homem e a mulher. E depois Adão, deu o nome de Eva para a sua esposa. Mas quando nós estamos falando sobre humanidade, imagem e semelhança de Deus, é o homem e a mulher. Tanto que Deus, ao criar o homem, logo ele viu, não é bom que o homem esteja só.
Então, tudo que Deus faz, Ele não faz para que seja sozinho, principalmente se Ele fez algo à sua imagem e semelhança. E a igreja é o mistério de Cristo, ela nasceu de Cristo e ela é tratada como a noiva de Cristo. Talvez nós vamos abordar isso mais à frente. O apóstolo Paulo, ele chama a igreja, a união da igreja com Cristo, como a união de uma mulher com um homem. E essa união da mulher com o homem que se torna uma só carne é a mesma união que a igreja tem com ele, se tornando uma coisa só. Então você não pode ser um membro mãozinha da família Adams, como a gente costuma falar, né? Aquela mãozinha que está fora do corpo vivo, né? É viva ela, aliás, né? A mão viva. Porque se você arrancar a sua mão do corpo, a mão vai morrer, a mão não se mexe sozinha, né? Então isso não existe, irmãos, isso é só no desenho animado, tá bom? Então se você está vivendo aí nessa modalidade dos desigrejados, como nós falamos, e desigrejado não é aquele que não faz parte de uma instituição religiosa ou de uma instituição formal. Desigrejado é aquele que vive sozinho, que não se submete a nenhuma autoridade, que não tem compromisso com a igreja, que não tem vínculo com os irmãos, que não está se doando para a igreja. Esse é um desigrejado. E desigrejado, irmãos, não faz parte do corpo de Cristo. Você não pode viver sozinho, tá bom? Eu quero encerrar essa aula com essa palavra e nós nos vemos na próxima aula. Então eu gostaria apenas aqui de encerrar lendo esse texto que está lá em Efésios, capítulo 4, do versículo 7 até o 16, que vai falar da importância de cada um de nós como membros do corpo de Cristo, tá? Efésios 4, de 7 ao 16, diz assim, ó: a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, ou um dom, ou um presente, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, ou dons aos homens. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis para preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Veja como você é importante, irmão, como eu sou importante, e cada um de nós somos importantes para o bom funcionamento do corpo, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, queridos, sozinhos nós não vamos atingir a estatura de Cristo, nós não vamos ter um corpo saudável, e o Senhor, Ele está contando com a nossa participação, porque eu e você, se somos nascidos de novo, se temos Jesus, se temos o Espírito Santo,
nós somos parte desse corpo e nós temos que agir com esse corpo com responsabilidade. Tá bom, meus irmãos? Que a graça e a paz de Jesus permaneça no seu coração. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Não se esqueça, se você tiver com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, dê uma analisada ali em todos os canais de comunicação que você pode participar e entrar em contato com a gente. E a gente se vê na próxima aula ainda sobre a igreja. Um grande abraço para você e fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau!